Bem-vindos ao Você Já Viu? Hoje, uma jornada pelos extremos das classes sociais. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Você Já Viu? O seu canal de curiosidades, onde mergulhamos em temas intrigantes que fazem você pensar um pouco mais sobre o mundo ao seu redor. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que está sempre em pauta: as diferenças socioeconômicas e como elas moldam a vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Desde aqueles que lutam para garantir uma refeição, até os que têm riqueza suficiente para influenciar a vida de milhões de pessoas. Vamos explorar o que significa estar em diferentes camadas financeiras. Preparados? Então vamos começar. Pobreza, a luta constante para viver com o mínimo. Quando falamos em pobreza, não estamos apenas nos referindo à falta de dinheiro, mas a um conjunto de condições que afetam a vida de milhões de pessoas de maneira profunda e contínua. A pobreza é uma situação em que as pessoas têm alguma renda, mas ela é insuficiente para cobrir todas as suas necessidades básicas. Embora não seja tão extrema quanto a pobreza absoluta, ela ainda apresenta uma série de desafios diários que exigem muito esforço e resiliência. Pessoas em situação de pobreza vivem em uma linha tênue entre suprir suas necessidades mais urgentes e deixar outras para depois. Imagine precisar escolher entre comprar gás de cozinha para fazer o jantar ou pagar o aluguel para evitar ser despejado. Essa é uma realidade comum para milhões de famílias, que precisam planejar cada centavo de sua renda para garantir o mínimo necessário para sobreviver. Cada escolha é crucial e qualquer erro pode levar a consequências graves, como falta de alimentação, interrupção no fornecimento de energia ou problemas de saúde sem tratamento adequado. A pobreza é marcada por uma série de restrições que vão além do financeiro. O acesso à educação é um grande desafio para muitas pessoas, especialmente em comunidades mais pobres, onde as escolas são menos equipadas e os professores têm menos recursos. A falta de uma educação de qualidade limita as oportunidades de emprego no futuro, perpetuando um ciclo de pobreza que é difícil de romper. Muitas crianças em situação de pobreza precisam abandonar a escola para ajudar na renda familiar, seja vendendo produtos nas ruas, seja trabalhando em empregos informais. Essa interrupção precoce nos estudos tem um impacto duradouro, diminuindo as chances de ascensão social e melhorando a qualidade de vida a longo prazo. Além da educação, o mercado de trabalho para os pobres costuma ser restrito e muitas vezes precário. Quem vive na pobreza geralmente tem empregos mal remunerados, sem benefícios ou garantias trabalhistas. A informalidade é comum e o medo de perder a única fonte de renda é constante. Isso torna difícil planejar o futuro, já que qualquer imprevisto, como uma doença ou um acidente, pode significar a perda do emprego e a falta de recursos para cobrir despesas básicas. A pobreza também afeta a saúde mental de maneira significativa. A constante pressão para equilibrar o orçamento, a falta de perspectiva de melhoria e o estresse de enfrentar um ciclo aparentemente interminável de dificuldades criam um ambiente de desespero e ansiedade. A falta de acesso a serviços de saúde mental adequados agrava ainda mais a situação, já que muitas pessoas não têm como procurar ajuda profissional para lidar com a pressão emocional. Isso leva a um ciclo vicioso, onde a falta de recursos gera estresse e ansiedade, que por sua vez dificultam ainda mais a capacidade de encontrar soluções para os problemas financeiros. Outro aspecto importante da pobreza é a falta de acesso a lazer e cultura. Para muitas pessoas, atividades simples como ir ao cinema, visitar um parque ou ler um livro são luxos inacessíveis. Isso limita não apenas o desenvolvimento pessoal, mas também a integração social. O lazer e a cultura são essenciais para o bem-estar humano, mas quando a sobrevivência é a prioridade, eles acabam sendo deixados de lado. A insegurança alimentar é uma questão central para quem vive na pobreza. Mesmo quando a renda é um pouco maior, muitas famílias precisam fazer malabarismos para garantir uma alimentação adequada. A dieta de quem vive na pobreza é geralmente pobre em nutrientes, já que alimentos mais saudáveis tendem a ser mais caros. Isso afeta a saúde, especialmente de crianças, que podem enfrentar desnutrição, anemia e problemas de desenvolvimento devido à falta de uma alimentação adequada. A pobreza também é marcada pela falta de moradia digna. Muitas pessoas vivem em condições precárias, em habitações superlotadas, sem saneamento básico adequado e com riscos constantes de desabamentos ou enchentes. Essas condições criam um ambiente propício para doenças e comprometem a segurança física dos moradores, especialmente em regiões mais vulneráveis. Mesmo quando há uma pequena melhoria na renda, a instabilidade financeira ainda é uma ameaça constante. Um emprego temporário, um auxílio governamental ou uma ajuda emergencial podem trazer algum alívio, mas não garantem segurança a longo prazo. As escolhas continuam limitadas e o risco de cair de volta para a pobreza extrema é sempre alto. Muitas vezes, o progresso é interrompido por crises econômicas, aumento do custo de vida ou cortes em programas de assistência social. No entanto, é importante destacar que, mesmo em meio a tantas dificuldades, há histórias de superação e resiliência.
A capacidade de adaptação e a solidariedade das comunidades pobres são fatores fundamentais para enfrentar os desafios diários. As redes de apoio, como vizinhos, amigos e familiares, desempenham um papel crucial no compartilhamento de recursos e na busca por soluções coletivas para problemas comuns. Em resumo, a pobreza é uma condição complexa que vai além da falta de dinheiro. Ela é uma combinação de restrições financeiras, falta de oportunidades e limitações no acesso a serviços essenciais. Lidar com a pobreza exige não apenas soluções de curto prazo, como ajuda emergencial, mas também políticas públicas eficazes que promovam o acesso à educação, ao emprego digno e à saúde de qualidade. Só assim será possível romper o ciclo de pobreza e criar oportunidades para um futuro mais justo e equilibrado. Classe média baixa, contando moedas com planejamento. A classe média baixa é composta por aqueles que conseguiram subir um degrau acima da linha da pobreza, mas que ainda precisam fazer malabarismos para lidar com o orçamento. Se você já precisou decidir se compra aquele tênis novo ou paga a conta de luz, você sabe do que estou falando. As pessoas dessa classe conseguem pagar as contas básicas e ter acesso a serviços de saúde e educação, mas cada gasto precisa ser cuidadosamente planejado para evitar emergências financeiras. O grande desafio da classe média baixa é a falta de uma rede de segurança financeira. Qualquer imprevisto, como uma doença, um conserto no carro ou uma despesa inesperada com a casa, pode desestabilizar todo o orçamento familiar. E não estamos falando de grandes luxos, mas de gastos inesperados, que podem surgir do nada. Por outro lado, as pessoas dessa classe geralmente têm mais acesso à educação, o que abre portas para oportunidades de melhoria de vida. Porém, o caminho para a estabilidade financeira é lento e requer muita disciplina e sacrifício. Classe média. O equilíbrio delicado. Agora chegamos à classe média, um grupo que vive uma vida relativamente equilibrada. Eles conseguem pagar as contas, ter um carro, planejar férias e até investir um pouco. As pessoas da classe média podem se dar ao luxo de alguns pequenos prazeres, como jantar fora ocasionalmente ou comprar um gadget novo sem muita culpa. No entanto, apesar de não enfrentarem as dificuldades mais extremas, ainda não têm total liberdade financeira. A classe média costuma ser considerada a espinha dorsal da economia, já que consome uma ampla gama de produtos e serviços. Ainda assim, muitas vezes, é necessário sacrificar algum desejo para garantir um futuro estável. Por exemplo, a compra de uma casa pode exigir anos de economias e planejamento. E enquanto o sonho de viver sem preocupações financeiras parece estar ao alcance, ele muitas vezes é frustrado por crises econômicas, inflação e altos custos de vida. Outro ponto importante é a pressão social. Afinal, quem está na classe média geralmente sente a necessidade de manter as aparências, o que pode significar gastar mais do que o orçamento permite para manter um certo status social. É um equilíbrio delicado, onde a liberdade financeira plena ainda é um objetivo a ser alcançado. Milionários e bilionários, entre conforto e poder. Agora vamos falar das classes mais ricas da sociedade, os milionários e os bilionários. Ser milionário significa ter segurança financeira e um alto nível de conforto. A pessoa pode se dar ao luxo de viagens frequentes, investimentos diversificados e compras de itens caros sem grandes preocupações. No entanto, é importante lembrar que nem todo milionário é extravagante. Muitos continuam com uma vida relativamente simples, optando por um estilo de vida moderado e mantendo os pés no chão. Os bilionários, por outro lado, operam em um nível completamente diferente. Eles não apenas possuem riqueza pessoal, mas também podem influenciar grandes decisões econômicas, políticas e sociais. Eles são capazes de moldar tendências, financiar inovações tecnológicas e até mesmo mudar o rumo de setores inteiros da economia. A riqueza bilionária não é apenas sobre o dinheiro em si, mas sobre o poder e a capacidade de impactar o mundo de maneiras significativas. Mas antes de começar a pensar que a vida de um bilionário é um mar de rosas, vale lembrar que também há desafios. A responsabilidade de gerir grandes somas de dinheiro, manter empresas e projetos funcionando e lidar com questões éticas e morais pode ser extremamente desafiadora. A pressão para manter e aumentar essa riqueza é real, e a exposição pública também pode ser um fardo. Entendendo as diferenças sociais e financeiras. Como vimos, a jornada econômica vai desde a luta diária pela sobrevivência na pobreza extrema até o poder absoluto de influência dos bilionários. As diferenças entre essas classes não são apenas financeiras, mas também refletem o acesso a oportunidades, educação, saúde e qualidade de vida. Cada camada tem seus próprios desafios e recompensas, e é importante lembrar que ninguém escolhe nascer em uma ou outra classe. A posição econômica é muitas vezes uma questão de circunstâncias. Ainda assim, é possível melhorar a situação econômica com esforços pessoais, educação e oportunidades. A mobilidade social é real, mesmo que lenta.
Por isso, é importante ter consciência das dificuldades enfrentadas por aqueles em camadas mais baixas e valorizar as oportunidades disponíveis. E aí, já viu como o mundo das classes sociais é complexo e cheio de nuances? Espero que você tenha gostado desse vídeo e que tenha aprendido um pouco mais sobre como as diferenças econômicas impactam a vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Você Já Viu e ativar o sininho para não perder mais vídeos como este. E claro, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam entender melhor esse tema tão importante. Lembre-se, juntos podemos tornar o mundo um lugar mais consciente e informado. Obrigado pelo seu apoio e por fazer parte desta comunidade de curiosos de plantão. Fique ligado no canal e até o próximo vídeo, onde traremos mais curiosidades e temas intrigantes. Obrigado por assistir e até a próxima!